Capítulo 2. O Crete. Thorne era a garota que Grimalk treinara para ser uma feiticeira assassina. Nós nunca nos conhecemos. Quase ninguém sabia de sua existência, mas eu sabia tudo sobre ela, especialmente as circunstâncias de sua morte. Ela havia sido morta pelos servos do maligno, à beira do Vale das Feiticeiras Mortas. Eles cortaram seus polegares enquanto ela ainda vivia, e o choque e a perda de sangue a mataram. O olhar sério que ela lançou sobre mim era, surpreendentemente gentil. Mesmo que seu corpo flexível, vestido com tiras de couro das quais pendiam armas, fosse o de uma guerreira. "Você está sendo seguida? Está ciente disso?" Ela me perguntou. "Sim, eu acho que é o Crete. Eu o mantive à distância magicamente, mas não irá segurá-lo por muito tempo." Isso era verdade. Ele estava além da morte agora. Como poderia detê-lo? Como se a criatura soubesse o que estávamos discutindo, houve outro ruído, vindo da escuridão. Mais uma vez, um grito de caça. Parecia muito próximo. Thorne ficou de pé. "Rápido! Pegue a vela e siga-me!" Olhei para ela, além dela, e vi que a caverna se abria em um túnel. Thorne virou-se para ele, e eu peguei a vela e corri atrás dela. Às vezes, o teto da galeria era tão baixo que tínhamos que rastejar de 4. De certa forma, isso me tranquilizou. O Crete nunca entraria naquele espaço tão estreito. De vez em quando, passávamos brevemente por cavernas tão vastas que a luz da vela não chegava a iluminar o teto. Haviam bordas bem acima de nós, e eu senti olhos malevolentes e hostis nos olhando. "De quem é esse domínio?" eu perguntei, chocada ao ouvir os ecos da minha voz reverberando através da enorme vastidão. Thorne se virou e, com um dedo nos lábios, me silenciou. O sangue continuava pingando de suas mãos mutiladas. Em voz muito baixa, ela explicou. "Ainda estamos em um lugar entre domínios, mas o caminho branco às vezes leva a túneis razoavelmente seguros, muito apertados, para deixar entrar algo grande e perigoso." "E o Crete? Grimalk me disse que ele era do tamanho de um cavalo pequeno. Ele seria capaz de nos alcançar?" "Sim, se essa for sua vontade", respondeu Thorne. "As leis de tamanho, matéria e distância daqui são muito diferentes da Terra. Ele poderia muito bem nos pegar agora, mas agora há coisas piores que seu tamanho. Seu pai é Tanak, um dos demônios ocultos que assombram o abismo. Ele também poderia vir atrás de nós, mas felizmente é grande demais para entrar nesse sistema de túneis." Eu perguntei a ela então. "Você estava me esperando?" Thorne assentiu. "Nesse lugar você tem tantos amigos quanto inimigos. Vou ajudá-la da melhor maneira possível. Mas por que você veio? Os vivos não devem entrar no escuro." Hesitei por um momento. Eu poderia confiar nela? Então me lembrei de todas as coisas boas que Grimalkin disse sobre ela. Eu nunca tinha ouvido uma feiticeira assassina falar de outra com tanto afeto. Além disso, eu estava sozinha no escuro, sem esperar nenhum apoio. Uma aliada tão corajosa aumentaria minhas chances de sucesso. "Eu preciso encontrar o domínio do maligno", eu disse a ela. "Há uma adaga sob seu trono que deve ser usada em um ritual específico destinado a destruí-lo. Mas e você, Thorne? Como você sabia quando eu chegaria e onde me encontrar?" "Discutiremos isso mais tarde e irei lhe contar um pouco do que eu sei sobre o escuro", disse Thorne. "Há muito para você aprender, mas agora precisamos alcançar o próximo domínio. Com sorte, será o do maligno. Você também terá que pegar o que precisa e partir desse lugar." Eu gostaria de ter uma resposta para minha pergunta. No entanto, se eu já havia passado algum tempo no escuro, fora como prisioneira. Thorne havia sobrevivido aqui, então, por enquanto, parecia melhor eu aceitar que ela sabia mais do que eu permitir que ela nos conduzisse. Logo, estávamos fora da rede de túneis, e o caminho branco se estendeu,
novamente acima do abismo. Parecia idêntico ao que havíamos deixado para trás. Pelo que pude perceber, nós havíamos andando em círculos e retornado ao ponto em que entramos pela caverna. Thorne abriu caminho pela passagem, então apaguei a vela e a guardei no bolso da minha saia. Quando chegaremos ao próximo domínio? Eu perguntei. Ela encolheu os ombros. É impossível prever. Tudo está em constante mudança por aqui. Não estou no escuro há muito tempo. Algumas criaturas se movem com mais facilidade do que outras, especialmente demônios. Eles sabem como ir de um ponto a outro em um piscar de olhos. Este era um lugar perigoso e assustador. Thorne me encontrou. Se ela pôde fazer isso, um servo do demônio do maligno poderia fazer o mesmo. Ainda assim, refletir sobre esse tipo de pensamento era inútil. Eu teria de enfrentar as ameaças à medida que surgissem. Enquanto caminhávamos, na escuridão e no vazio, parecia que nada existia, exceto nós duas, e a estrada branca, e o esmagamento rítmico das pedras sob nossos pés. Foi difícil julgar a passagem do tempo, então comecei a contar meus passos para tentar me localizar. Quase cheguei a 1000, quando o uivo do Crete surgiu atrás de nós. Ele conseguira atravessar o túnel estreito. Em resposta, Thorne começou a andar mais rápido. Quando o som retornou, ela começou a correr e eu corri atrás dela. Os uivos se tornaram mais frequentes e mais altos. A criatura havia nos encurralado. Thorne parou de repente e virou-se para olhar de volta para o caminho. Eu segui o seu olhar. A fera era pouco visível, mas avançava em nossa direção, cada vez mais próxima. E mais cedo do que esperava, pude vê-la em detalhes. Era como Grimalkin havia descrito, semelhante a um enorme lobo. Mas ao se aproximar, eu detectei algumas diferenças significativas. Embora lhe corresse com o que pareciam ser 4 patas, seus membros frontais eram vigorosos, semelhantes a braços musculosos, capazes de quebrar os ossos de um oponente e rasgar sua carne em pedaços sangrentos. Seu pelo era preto, mas havia manchas prateadas nas costas poderosas. Havia bolsos fixados sobre seu corpo, dos quais os punhos de armas se projetavam, mas ele também tinha garras afiadas e venenosas. Um arranhão quase matou Grimalkin, deixando-a com crises recorrentes de fraqueza que a tornaram vulneráveis a seus inimigos. Não queria que a mesma coisa acontecesse comigo agora. Eu estava me preparando para usar minha magia quando Thorne teve outra ideia. Fique atrás de mim, Alice, ela me ordenou. Então ela deu um passo à frente para enfrentar o Crete. Para minha surpresa, ela tirou os sapatos pontudos e, equilibrando-se em uma perna, deslizou o pé esquerdo em direção a uma das tiras de couro que cruzavam seu corpo. Segurando o cabo de uma adaga com os dedos dos pés, ela a retirou da bainha. O Crete estava saltando em sua direção agora, os olhos ardendo de ódio, presas prontas para rasgá-la em pedaços. Thorne chutou violentamente. A lâmina voou dos dedos dos seus pés. Ela ricocheteou na testa da fera, errando os olhos por um triz. Ela mudou de perna, agora se equilibrando na esquerda. Dessa vez, os dedos do pé direito selecionaram uma lâmina. Eu admirava sua calma. O Crete estava quase em cima dela, quando a segunda lâmina disparou e afundou até o punho no olho esquerdo da fera, bem no alvo. Rugindo de dor, ele ficou de pé, sobre as patas traseiras, tentando tirar a adaga da órbita ocular. Foi então que Thorne despachou uma terceira lâmina e acertou o outro olho. O sangue escorria pelo rosto da criatura, encharcando seu pelo e pingando pelo seu queixo. Cego, ele golpeou loucamente a garota, que já havia recuado. Por um longo uivo, o Crete perdeu o equilíbrio e mergulhou no abismo, seu grito diminuindo gradualmente até desaparecer por completo. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, Thorne já havia retomado sua corrida. Rápido, isso colocará o seu pai, o demônio Tanak, atrás de nós. Corremos a toda velocidade pelo caminho, Thorne segurando os sapatos com a sua mão esquerda mutilada. O modo como ela se livrou do Crete me impressionou. No entanto, tínhamos que chegar ao próximo conjunto de túneis, porque se Tanak aparecesse, estaremos em grande perigo.
A outra face do penhasco estava agora à vista, e o caminho desapareceu mais uma vez na boca da caverna. Quando nos aproximamos, ouvimos um som que se tornou mais preocupante e assustador a cada passo que dávamos. Começou como um rosnado baixo, então ganhou intensidade, a ponto de as pequenas pedras brancas do caminho começarem a tremer e a pular. "É Tanak!" exclamou Thorne. "Ele é grande, muito grande. Seus gritos em breve serão insuportáveis." A essa altura, até os meus dentes estavam vibrando. Um raio branco azulado de repente iluminou a escuridão. O estrondo ensurdecedor foi simultâneo. "Corra! Corra!" Thorne gritou, correndo à frente. "Esse raio significa que está quase chegando." Se Tanak ainda está invisível, sua abordagem era perceptível. Eu corri para a frente, certa de que ele iria aparecer a qualquer segundo. Felizmente, chegamos ao refúgio da caverna a tempo. Thorne caiu de joelhos, ofegante. "Estamos segura por enquanto", disse Thorne. "Tanak nunca desiste. No entanto, toda vez que seguimos pelo caminho entre os domínios, ele nos perseguirá."